Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou passar para vocês os conceitos básicos de animação, né? O comecinho. Eu vou passar isso agora porque eu vou precisar que vocês tenham conhecimento de timeline, desse tipo de coisa, para eu poder explicar a parte de tecidos que vai vir depois. Então é o seguinte, eu vou dividir essa parte de animação em duas aulas, né? Então agora eu vou passar a parte básica, só para vocês terem um conhecimento geral de como fazer uma animaçãozinha simples, alguma coisa do tipo. E depois, né, que eu passar a parte de tecidos, esse tipo de coisa, eu vou entrar um pouquinho na parte que realmente a gente vai precisar para fazer um passeio virtual. O que acontece aqui, nessa parte de animação, é o seguinte. Quando eu lancei o treinamento, a minha ideia não era falar nada de animação, porque é um mercado diferente, né? Eu não trabalho nesse mercado, não tenho clientes, né, que me peçam animação. Não existe só o lance de mexer com o 3D Max para vocês poderem fazer uma animação legal. Esse mercado envolve outros softwares, né, de pós-produção, como o After Effects, que é muito utilizado, o Premiere para fazer edições também. Aí tem vários programas, né, que podem fazer, o Vegas da Sony. E existem bibliotecas mais específicas também para essa parte. A gente tem que ter um conhecimento de, de alguns outros modificadores também, um pouquinho na parte de personagens, tem que ter um certo conhecimento. A modelagem, às vezes, ela tem que ser um pouco mais leve, com menos segmentos para não demorar muito a parte de render. Então, além desse conhecimento a mais, né, que cada um tem que ter, e por ser um mercado de trabalho um pouco diferente, é diferente assim, vocês terem um cliente esporádico que peça um passeiozinho virtual assim, e vocês realmente entrarem no mercado de animação no mercado imobiliário, né? São duas coisas um pouquinho diferentes. Ter um cliente de vez em quando e ter realmente o trabalho voltado para a parte de animação. Fora isso, né, fora esse conhecimento a mais que vocês teriam que ter de outros softwares, por aí vai, tem o lance de render também, né, que é uma coisa um pouco complicada, porque a animação é um negócio que a gente precisa ter máquina, né, própria para fazer esse tipo de render, porque é uma coisa muito demorada. Se a gente for pensar numa animação simples, sei lá, de 30 segundos, alguma coisa do tipo, 1 minuto, por aí, se vocês forem renderizar isso apenas com a máquina de vocês, mesmo sendo uma máquina muito boa, é coisa que vai demorar dias, às vezes, renderizando, né? Pode demorar 2, 3 dias de render. Então, é muito complicado. Então, para isso existe um negócio, para quem ainda nunca ouviu falar, que são os render farm. O que é o render farm? São várias máquinas ligadas e aí a gente consegue fazer o render em rede, utilizando o processamento de cada máquina. Então, imagina assim, o que manda no render é o processador. Então, se eu tenho um i7, por exemplo, eu vou ter 8, ou né, na linha Extreme a gente vai ter 12 núcleos, 12 ou 8 processadores. Eu posso ter o melhor i7 que tem, por exemplo, um Extreme que tenha 12 núcleos. Se eu tiver dois i7 ligados em rede, do mais simples, eu vou ter 8 mais 8. Então, eu vou ter 16 núcleos renderizando, ou seja, ele vai ser mais rápido do que o melhor stat que eu tiver. Então, é isso que é render farm. Às vezes a gente pega, tem várias pessoas aí que trabalham com isso, né, algumas até conhecidas, de alguns aí de vocês. Caso alguém precise, né, desse tipo de trabalho, pode perguntar para mim que eu tenho indicações para fazer. E o cara, às vezes, tem lá 30 máquinas ligadas em rede. Então, tipo, 30 vezes 8 seriam 240 processadores atuando ao mesmo tempo na hora do render.
Então o cara vive às vezes disso, né? Ele ganha dinheiro dessa maneira. Então, além disso, além da parte de conhecimento de outros softwares e de coisas específicas para animação, a gente tem o lance de que um cara só, né, pensa assim, um escritório que vai trabalhar com animação. Nunca vai ter uma pessoa só que faz tudo. Geralmente os estúdios têm essa parte setorizada, principalmente na parte de filmes, né? Tem a equipe que cuida só de modelagem, a equipe que cuida só da texturização, a equipe que faz o roteiro da animação, a equipe que faz a movimentação, né? Rig não, a movimentação mesmo dos personagens e da cena, a equipe que está responsável só pela parte de efeitos na animação, a equipe que faz o rig dos personagens, que seria colocar os bones ou o bípede, que são os ossos tal para poder movimentar o personagem. Então é um mercado muito amplo e geralmente os valores, né, de animação são altos. Ninguém vai pegar uma animação, por exemplo, de 1 minuto e vai fazer isso por 10 mil, por exemplo. É cobrado por segundo essa animação. Hoje, né, geralmente, além do trabalho todo que se tem de modelagem, de render, de não sei o quê, é cobrado na faixa de 150 a 200 reais por segundo uma animação. Então, é uma área da computação gráfica que dá um retorno bacana, né, dá dinheiro, só que dá muito trabalho, né, tem um investimento alto, dá para toda vez fazer a animação tal e pagar um render farm para renderizar. Né? Não teria problema fazer isso daí, muitas pessoas fazem. Mas eu não sei até que ponto seria viável isso, porque, querendo ou não, vocês acabam ficando na mão de outros profissionais, né? E não resolvendo as coisas já direto, né? Vai que às vezes dá um atraso, alguma coisa, qualquer probleminha, vocês ficam na mão. Então é isso. Por isso que eu não ia falar nada de animação, porque envolve um outro mercado completamente diferente. Eu não trabalho nesse mercado. Eu sei, assim, o básico, vamos dizer, o que precisa para fazer isso. Mas, como muitas pessoas, quando começaram o curso, logo que eu lancei o treinamento, me pediram para falar um pouco de animação, então eu vou passar o básico e depois vou aprofundar um pouquinho até vocês aprenderem a fazer, por exemplo, um passeio de câmera, alguma coisa desse tipo. Mas sem me aprofundar, tá? O meu foco no treinamento são imagens e não animação. Pelo menos com esse basiquinho aqui que eu vou passar, vocês já vão ter um mínimo de conhecimento para depois ou buscar cursos, né, relacionados que já vão ajudar vocês a evoluírem nisso, ou às vezes até pegar alguns tutoriais que tem aí pela internet com conhecimento já fica mais fácil para vocês continuarem esse raciocínio. Mas pensa bem antes de entrar nesse mercado, porque é um mercado diferente, é um mercado que envolve valores altos, então não é tão simples, né, como fazer uma imagem, por exemplo, de um empreendimento. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar, lembrando que essa aula é a primeira parte, tá? Então ela vai ser só um conhecimento básico geral do funcionamento de uma animação mesmo. Depois, na próxima aula que eu vou falar de animação, que eu vou tratar mais da parte de passeio virtual mesmo, a gente vai ver se faz alguma coisa por aí. Primeira coisa que eu vou falar é sobre a timeline. Então, toda a nossa parte de controle da animação está nessa parte aqui, que vai do 0 até o 100, que é o que já é colocado aqui direto para a gente. Então, essas partes são frames, né? Cada risquinho desse, 1, 2, 3, 4, 5, são frames que depois, no geral, elas vão dar a quantidade de segundos que vocês vão precisar, que vocês vão ter na animação. Por padrão, a animação normal que vocês vão fazer, e a maioria delas, como que eu vou saber quantos desses daqui eu preciso para ter 1 segundo? O número exato, acho que é 29,997, alguma coisa assim. Mas é definido por padrão que cada 30 frames a gente vai ter 1 segundo de animação. Então, se eu fizer alguma coisa com 100, né, eu vou ter 3 segundos e mais um pouquinho.
Então, a gente pode configurar essa timeline. Vamos supor, eu vou fazer uma animação que vai ter 30 segundos. Então, eu vou ter que pegar, como eu sei que 1 segundo são 30 frames, então eu vou multiplicar 30 por 30, vai dar 900. Então, eu vou precisar de 900 frames aqui para fazer uma animação de 30 segundos. Isso a gente já vai ver como configura. Em cima da timeline, a gente tem esse slider, né, que eu posso puxar para cá e para lá, onde eu vou definir, né, certos pontos onde vai acontecer. Por exemplo, aqui eu quero que comece a acontecer alguma coisa, então eu posiciono meu slider aqui, eu quero que essa mesma coisa termine aqui, então eu vou posicionando o meu slider de acordo com o que eu vou fazer na animação. Do lado esquerdo tem aqui o Curve Editor. Se eu clicar nele, ele tira, ó, observa que ele sumiu, né, com o meu slider, e aí eu tenho a edição da minha animação pelas curvas. Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui, depois que a gente tiver feito um movimento qualquer, para vocês verem o que acontece. Nessa parte, eu consigo adicionar várias coisas, né? Eu consigo adicionar som, eu consigo adicionar efeitos de pós-produção no vídeo, e eu tenho o controle, né? Para vocês moverem aqui, ó, quando chegar a aparecer a mãozinha, é só deixar o esquerdo apertado e pôr para cima ou para baixo. Eu tenho, tudo que eu tiver aqui, eu vou ter o gráfico em curvas aqui do que está acontecendo com tal objeto. Né? Se eu tiver uma animação aqui de um objeto que eu movimentei meu objeto, eu vou ter um gráfico aqui mostrando para mim a curva desse movimento. E aí eu posso suavizar essa curva, eu posso adicionar pontos e transformar, esse tipo de coisa. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho melhor, né, como funciona isso. Para eu sair disso daqui e voltar com a minha timeline, eu clico em Close. Aí ele volta aqui para mim. Então, além dessa parte, a gente tem aqui, ó, os controles de animação. Então, eu tenho Set Key, o Auto Key, eu tenho aqui Selected do objeto, eu tenho as curvas, eu tenho os filtros, eu tenho os controles de Play, de Next Frame, né, que ele vai frame a frame. Eu tenho para ele ir para o fim da animação. Go to Start seria para voltar no começo aqui o slider. E eu tenho aqui o Time Configuration, que é onde eu vou definir o tempo da minha animação. Vou clicar nesse Time Configuration para a gente ver o que ele tem. Então eu tenho Frame Rate, que eu tenho padrões aqui, NTSC, Film, PAL, né, e Custom. No Custom eu consigo definir o FPS. O que é FPS? São os frames por segundo, tá? Frames per second. Então ele está delimitado aqui que 30. Então a cada 30 frames eu vou ter 1 segundo de animação. Se eu mudar isso daqui, por exemplo, para 10, der ok, observa que a minha timeline mudou. Agora eu tenho 33 aqui e não 100. Então eu vou ter os mesmos 10 segundos aqui, mas eu vou mostrar uma diferença que vai ter quando a gente mudar essa configuração do frames per second. Volto aqui para 30. Aqui tem maneiras dele mostrar aqui na timeline pra gente. Tem a parte de frames, tem outros tipos aqui, não compensa mexer, tá? Deixa sempre em frames mesmo. É só a maneira que ele vai mostrar o nosso tempo aqui na timeline. Playback, real time, né? Pra gente visualizar a nossa animação em real time. Somente na viewport ativa. Então, se eu tiver feito uma animação e eu tiver na viewport perspective ligada, selecionada, a minha animação vai passar só na viewport que está selecionada, só aqui na perspective. Se eu tivesse com a front, só mostraria aqui e assim por diante. É melhor, tá, deixar da maneira que está, porque senão, dependendo do que for fazer, se for alguma coisa meio pesadinha, ele vai mostrar nas 4 viewports e vai acabar pesando um pouco a viewport de vocês. E o loop, que seria para quando ele chegar no fim, ele voltar no começo e ficar passando a animação. A gente tem a velocidade,
né? Também não compensa mexer, vamos deixar no 1 mesmo, que é a velocidade natural do negócio. E a gente tem aqui o que realmente vai interessar, que é o Start Time e o End Time. Então, aqui que eu vou definir o tempo da minha animação. Então, se eu colocar 300 aqui e der OK, ó, eu tenho agora 300 frames. Então, eu sei que se eu completar essa animação, eu vou ter 10 segundos, né, de animação. Como cada 30 frames é 1 segundo, eu vou ter 10 segundos de animação ali. Então, é nessa parte que vocês vão definir o tempo da animação de vocês. Ou seja, de tudo que está aqui, a única coisa que vocês vão mexer é nisso aqui. No Start, né, no 0, e no End, que é onde vocês vão colocar a quantidade de tempo que vai ter a animação de vocês. Eu vou deixar com 5, vai. Vou deixar com 5 segundos. Então, vou colocar 150, vou dar OK. Então, agora, o que eu fizer aqui, eu vou ter 5 segundos de animação. Muito bem. Então, vamos começar a ver como que vai funcionar isso daí. Primeiro, eu vou fazer uma box simples aqui, normalzinho, sem nada. Só para a gente ver como a gente animaria essa box. A gente vai ter duas opções para fazer essa animação. A gente tem o Auto Key, que automaticamente ele cria os frames. Se eu clicar então em Auto Key e clicar no Move, por exemplo, o que acontece? Ó? Se eu pegar o meu slider, que está aqui no 150, e vier até o 60, por exemplo, ó, e aí eu pego aqui na minha vista top, movimento minha box até aqui, o que vai acontecer? Ó? Vocês vão observar que ele vai marcar aqui na minha timeline um frame aqui e um outro frame aqui. Ou seja, se eu voltar, ó, então do 0 até o 60, a minha box vai fazer aquele movimento que eu coloquei. Né? Eu posso dar o play aqui para visualizar. Ó. Observa aquele negócio que eu falei da viewport ativa. Deixa eu fazer até o fim aqui alguma coisa, só para ela fazer tudo. Pronto. Então, ó, a viewport minha que está selecionada é aquela que ela vai mostrar a minha animação. Como o meu loop está selecionado, observa que o slider chega no final, ele volta e continua. Se eu trocar aqui de viewport, ó, eu visualizo agora na perspective. Então, uma animação, para vocês fazerem só de movimento de um objeto, seria isso. Eu vou apagar o que eu fiz aqui. Ó. Eu posso pegar esses frames, por exemplo, que eu fiz, eu posso mudar a localização deles. Ó. E depois ele volta. Eu posso trazer ele, por exemplo, até aqui. Então, agora ele só vai para a direita até esse ponto. E depois ele começa a voltar. Então, eu posso, ao mesmo tempo que eu posso selecionar e movimentar esses frames para lá e para cá, eu posso também fazer uma janela aqui, selecionar todos, apertar o Delete no teclado e apagar. Aí, dessa forma, ó, agora eu estou sem nenhuma animação no meu objeto. Eu vou pegar agora, então, ó, e vou fazer uma animação inteira. Então, eu vou até o final. E eu vou pegar a minha box e vou mover ela até aqui. Então, observa que ele criou o frame 0, que é onde ele está parado, e o frame 150. Se eu der o play, ele vai até lá. Ele vai demorar os meus 5 segundos para chegar até lá. Então, observa que com esse número de frames que a gente está usando, que é o normal, né, que são 30 para cada segundo, a gente tem uma animação bem suave. Ó. A gente não tem trancos, né, na animação, ele não vai meio que pulando. Já seria uma coisa que aconteceria se eu mudar a quantidade de frames. Ó. Se eu vier aqui no Time Configuration, Custom, e colocar 1, eu vou saber que cada frame vai ser 1 segundo.
Então, o que que vai acontecer? Ó? Eu vou ter 5, porque eu tenho 5 segundos. É o mesmo tempo que eu tinha com a outra quantidade de frames. Mas observa, ó, como que fica a minha animação. Ela fica toda quebrada, né? O objeto vai quebrando. Ele não mantém aquela mesma suavidade que eu tinha quando eu estava com os 30 frames. Por isso que é importante vocês nunca mudarem, né, essa quantidade de frames. Parece até que é um stop motion, né? Aquele tipo de animação que filma um quadro, um frame, aí movimenta o objeto, filma de novo e depois junta na edição e ele vai dando aquele tipo de animação mais quebradinha. Então, nessa parte, a gente realmente sempre vai manter o 30. Aí, olha só, eu continuo tendo os mesmos 5 segundos, só que eu tenho suave, né, a minha animação, sem ter nenhum erro. Aí, vamos pensar que eu queira, enquanto ele vai para lá, eu queira subir a minha box. Se eu deixar do jeito que está, por exemplo, por aqui, e eu mover ela para cima, não pode esquecer de ligar o Auto Key, tá? Nesse ponto aqui, vamos supor que nesse ponto eu quisesse que ela começasse a subir. Então, olha só. Agora, ela sai subindo e depois ela desce. Se a gente olhar pela vista, pelas laterais aqui, ó, dá para ver melhor. Ó. Então, ela subiu e desceu. Por que que ela desceu? Porque o meu ponto final, que é o que eu já tinha definido, ela estava lá embaixo. Agora, se eu quiser que a minha box venha até aqui, eu queria que ela viesse reta. E depois, daqui para lá, ela subisse. Aí é muito mais fácil, eu vou apagar esse frame, a gente utilizar o set key, onde a gente vai colocar chaves no nosso objeto. Então, por exemplo, eu chego nessa parte aqui, vou dar um set key aqui, e aí até aqui eu vou subir. Então, observa que agora ela vem até o 60 reto, olha ali na vista front. Depois daqui, ela começa a subir e vai até lá. Então, toda vez que vocês quiserem adicionar frames, né, onde vai ter algum movimento, alguma coisa, vocês vão utilizar o set key para ele adicionar uma chave aqui, porque aí eu sei que daqui até aqui eu tô com ele no mesmo lugar. E daqui até lá ele vai fazer a subida que eu quero. Se eu quisesse descer o meu objeto, ó, então, por exemplo, chegar aqui, eu quero que ele desça. Então eu dou um set key aqui, desço ele. O que que acontece? Aqui, ó, ele começou a subir, né? No caso. Então ele manteve toda a parte de baixo, por quê? Porque eu trouxe ele para baixo de novo e marquei isso daqui. Se eu quisesse ter subido ele depois descido, eu marco um frame aqui, subo, ó, ele sobe e desce. Então eu tenho que ir adicionando, né, os keys para que eu consiga fazer os movimentos. Então agora eu tenho o quê? Do 0 até o 60, ele está plano. Do 60 até o 80, eu fiz ele subir. Do 80 até o 100, ele desce. E do 100 até o 150, ele está continuando a subir. Porque eu coloquei ele, né, a primeira vez que eu liguei o Auto Key, antes de colocar a chave, eu tinha subido ele aqui. Então aí eu vou delimitando aqui a minha animação do objeto. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou ligar o meu Curve Editor. Observa agora aqui que eu tenho curvas aqui, né?
Essas curvas são relacionadas ao movimento do meu objeto. Se eu subir a caixinha lá, eu tenho a minha box 1, aí eu tenho a posição, que é o que eu mexi, que são os três que estão aqui selecionados, que é a movimentação em X, em Y e em Z. Então sempre vai ser como? O X vai ser a linha vermelha, e aí eu tenho os pontos aqui, esses pontos que eu tenho na minha curva, são os frames que eu adicionei. Então eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Em Y eu não tenho movimentação, né? A minha movimentação foi só em X. Então eu não tenho curva, eu tenho uma linha que vai só estar me mostrando os pontos onde eu mexi, onde eu fiz movimentação, né? Mas não no eixo Y. E eu tenho o eixo Z, que aqui a gente percebe, ó, eu vim com ele plano até o 60, do 60 eu comecei a subir, depois eu desci, e depois ele foi lá para cima de novo. Então, como nesse caso eu só trabalhei com o Move, né, que tem a parte de Position aqui, X, Y e Z, eu só tenho gráfico para isso. Se eu entrar no Rotation, eu não tenho nada porque eu não utilizei rotação no objeto. Scale, mesma coisa. Eu não utilizei o Scale. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso, aqui pelo meu gráfico, ó, eu posso mudar a minha posição. Ó. Tudo que eu fizer aqui, que eu tiver feito, né, eu posso voltar e arrumar. Por exemplo, vamos supor que aqui pelo meu gráfico eu vim reto, vim plano, subi, desci e subi. Se eu quiser descer, eu posso pegar esse último ponto que eu tenho aqui, que é aquela última subidinha, e eu posso baixar ele. Agora o que vai acontecer? Eu não tenho mais... Ó, essas duas linhas aqui indicam a mesma coisa do slider, tá? Então, como o slider some, para eu poder ver o que está acontecendo, eu utilizo aqui. Só clicar e arrastar. Então, ó, subiu, desceu, e agora ao invés de subir, ele continua plano. Eu posso pegar, por exemplo, esse daqui, e ó, ajustar a curva dele, por exemplo. Ó. Agora, olhando aqui, o que vai acontecer? Ó, ele vai fazer o quê? Ele vai descer, depois subir. Então, olha só, pela vista front, dá para ver bem ele descendo. Ó. Desceu, depois ele subiu, depois ele caiu. Essa daqui eu posso puxar, eu posso deixar mais suave, né, a minha descida. Ó. Se eu trabalhar essas curvas aqui, eu consigo suavizar um pouco mais a minha descida aqui. Trabalhando só, né? Eu não estou trabalhando, não estou movimentando o objeto, eu estou só trabalhando nessa suavização aqui pela curva. Então, esse conhecimento aqui no Curve Editor é uma coisa que muitas pessoas usam para dar uma refinada na animação, né? Fez o movimento, aí pega pelo Curve Editor e a gente consegue trabalhar melhor isso daí. A gente tem aqui vários controles aqui, várias coisas, mas a gente não vai aprofundar nesse tipo de coisa porque aí já entra em outras partes já. Então a gente vai ver basicamente isso daqui, que a gente pode melhorar um pouquinho, né, a nossa animação depois que vocês tiverem feito a animação de alguma coisa. Se vocês quiserem suavizar um pouquinho, a gente consegue fazer. Eu posso também adicionar frames aqui. Como que a gente vai fazer? Vamos supor que eu queira ter um frame aqui para poder fazer ele subir de novo. Deixa eu deixar no Google aqui. Então aqui, por exemplo, ó, se eu quiser adicionar um frame aqui, eu clico com o botão direito e eu venho aqui, ó, Insert Keys. Observa que o meu símbolozinho aqui do cursor está diferente agora. Então eu posso vir aqui na minha curva e clicar. Com isso eu adicionei. Tá? A gente pode vir direto aqui também, no maisinho aqui, Insert Keys. Beleza. Depois que vocês tiverem inserido, já sai, volta aqui no Move Keys de novo, porque senão toda vez que vocês clicarem, vocês vão inserir um novo key. E aí eu tenho aqui, ó, um novo frame,
que eu posso ajustar. E aí eu posso, no caso aqui do Move, né, fazer um novo movimento. Então agora, ao invés dele ir reto, ele vai, sobe, desce, sobe. Então, feito isso, dou o close. Então observe que aqueles frames, ó, que eu fui adicionando, eu fui mexendo, eles foram criados aqui depois. Então se eu der o play aqui, ó, vai subir, descer e subir. Então são essas, assim, o básico de como vocês fazerem um objeto se mover, né? A gente pode criar todos os frames aqui pela timeline, conforme a gente vai fazendo o movimento, ou eu posso simplesmente delimitar o movimento do início e do fim do meu objeto, e depois pelo Curve Editor eu consigo criar os frames, né, e ir ajustando. Talvez seja até mais fácil fazer dessa outra maneira, porque aqui às vezes a gente vai mover o objeto, mas fica meio preso às vezes, né? Fica meio difícil de fazer esse movimento. Lá pelo Curve Editor, pelo contrário, né? A gente fica muito mais fácil da gente mover o frame para cá, ajustar a altura, o posicionamento que a gente quer. Então, isso daí seria para a gente colocar os frames aqui que a gente precisa. A gente tem opções também, né? Por exemplo, daqui até aqui, eu quero que meu objeto rotacione. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o objeto fazer isso. Observa a diferença de cor. Ó. Quando eu movimento um objeto, o frame é vermelho. Quando eu rotaciono, ele é verde. Certo? Então, rotacionou. Mas observe o seguinte, ó, que ele já começou rotacionado, né? Ele não começou e depois rotacionou. Por quê? Porque eu usei o Alt Key. Se eu apagar esse frame, colocar, por exemplo, que ele comece no 10 a rotacionar, né? Criar um set key aqui. Venho para cá. E agora eu rotaciono. Ó. Então agora ele vai. Até o frame 10 ele não rotacionou. A partir do frame 10 que ele começou a rotacionar. E depois ele volta na posição inicial dele. Então é isso daí a diferença entre o Alt Key e o Set Key. O Set Key eu vou delimitar aonde que ele vai começar a fazer o movimento que eu quero. Já o Alt Key ele vai pegar lá desde o começo e vai trazer, né, para isso. Mesma coisa a escala. Vamos supor que aqui no 65 eu quero que ele aumente a escala. Então eu posiciono o meu slider no 65, crio um frame aqui. E aí eu quero que ele aumente a escala até aqui. Crio um outro aqui. E aí eu vou aumentar a escala do meu objeto. E aí ele aumenta. E depois ele diminui porque ele volta. Então sempre prestar atenção, às vezes vocês estão fazendo uma linha de animação, quando for para acontecer alguma coisa, vocês lembrem de sempre criar a chave com o set key, que vocês têm mais, dessa maneira vocês vão ter mais controle na hora de fazer a animação. Joia. Agora eu vou falar um pouquinho da parte de trajetórias. Depois que eu crio uma animação, vou fazer uma outra aqui qualquer. Então vou trazer até aqui e vou com ele até lá. Ok. Então essa é a animação que eu tenho. Existe uma trajetória nessa animação que eu fiz. Né? Apesar dela estar invisível aqui pra gente, eu tenho essa trajetória, que meu objeto começou em um ponto e chegou em outro. Além da gente fazer a modificação dessa nossa animação aqui direto, né, pela movimentação do objeto, lá pelo Curve Editor, a gente vai ter uma opção também de visualizar essa trajetória que a gente está fazendo e poder
modificar a trajetória. Então, como que eu vou fazer isso? Com o meu objeto aqui selecionado, né, que eu tenho animação nele, eu vou aqui no painel Motion. Dentro do painel Motion eu tenho aqui trajetórias. Então, olha só, ele me mostra a trajetória que o meu objeto fez. Só que eu não consigo selecionar. Se eu tentar selecionar ela, ele vai fazer o quê? Como eu não estou pegando nada, ele vai perder a seleção do meu objeto. Então, para eu poder fazer essa seleção, eu tenho que clicar aqui em Subobjeto. Aí eu vou ter aqui Keys. Agora sim, eu consigo pegar e modificar a trajetória do meu objeto. Então, se eu subir agora, o que vai acontecer? Na minha animação, automaticamente ele vai subir. Se eu descer, automaticamente ele vai descer. Mas aí tudo bem, vamos supor que eu quisesse ter criado outros pontos, né? Eu não queria só o começo e o fim, para eu poder fazer um movimento aqui, alguma coisa desse tipo. Tudo bem. A gente tem aqui, ó, Add Key. Então a gente vai adicionar, conforme eu clico, ó, eu adiciono frames. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Os lugares que eu estou clicando, eu estou adicionando frames ao meu objeto, à minha trajetória. E agora, né, tiro aqui. Da mesma maneira que eu adiciono, eu posso selecionar e clicar no Delete Key. Ele apaga aquele frame que eu fiz. Depois de adicionado, eu desclico aqui, né, para não ficar toda hora adicionando. E aí eu tenho, ó, frames individuais, onde eu posso moldar aqui o caminho que a minha box aqui, no caso, vai fazer. Então, eu posso fazer ela descendo aqui, fazer ela subindo, fazer ela descendo de novo e chegando lá. Então, olha só, agora se eu der o play, ó, ela desce, sobe, sobe. O legal da trajetória é que, se vocês observarem, ela é suavizada. Então, eu não vou ter muita quebra na animação, né? Ele vai fazer um movimento suave. Então, essa daqui seria uma outra maneira de vocês modificarem, né, a maneira como vai fazer essa animação. Posso pegar aqui, por exemplo, e vir até aqui e fazer a minha box rodando. Deixa eu desligar a trajetória. Agora, o que vai acontecer? Ela vai vir rodando. Né? Porque eu delimitei do começo até o fim que ela rode. Se eu quiser uma maneira fácil de editar essa rotação, né? Tirar a rotação do eixo 0, do frame 0 e trazer ela mais para cá e ela terminar de rodar antes, por exemplo. É muito mais fácil a gente voltar no Curve Editor e pegar a parte de rotação, ó, que está no meu eixo Y, ó, né? Que é a linha verde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ela do 0. Vou trazer ela aqui no 40, por exemplo. E vou tirar do fim e vou trazer mais ou menos aqui no 120. Agora, olha só. Meu objeto não roda no início. Quando chega aqui, aí ele começa a rotacionar. E depois ele vai para lá. Aí eu posso configurar aqui para eu ter o posicionamento que eu quero. Então, vocês entendendo bem assim essa parte do Curve Editor, fica muito mais fácil de vocês delimitarem, porque eu não preciso ficar criando frames ali direto com o Set Key. E às vezes um confunde com o outro, fica um rolo, né? Fica meio difícil. Então, se vocês utilizarem, faz a animação normal do objeto e depois pelo Curve Editor vocês trabalham, né, com essa parte, fica muito mais fácil. A mesma coisa se eu adicionar alguma coisa de escala.
Posso pegar aqui do começo até o fim, por exemplo, até aqui, eu vou aumentar a minha escala, e daqui até o fim, eu vou diminuir minha escala. Então, vamos ver. Ele vai aumentando e vai diminuindo. E aí eu quero editar o lugar onde ele começa realmente, né, a aumentar a escala e o lugar que ele começa a diminuir a escala. Muito mais fácil eu vir aqui no Curve Editor e aí eu vou pegar o Scale. Então, tenho aqui o gráfico do meu Scale. Começa no tamanho, vai aumentando e depois ele vai diminuindo. O que eu posso fazer? Eu posso trazer, por exemplo, eu quero que ele comece no 20. Eu quero que ele... O que vai acontecer se eu fizer isso? Ele diminui e aumenta. Aqui observa que eu tenho vários pontos, né? Eu não tenho um só, porque a escala ele pega em outros eixos. Então, vou dar Ctrl Z, vou fazer uma janelinha para selecionar e vou trazer para cá. Observa que eu tenho os 3 eixos aqui de escala. Essa parte aqui é a mesma coisa, eu vou puxar eles para cá. E aí eu posso, por exemplo, diminuir para cá. As 3 linhas aqui, no caso da escala, é o X, o Y e o Z. É que como a gente tem os 3 eixos, ele não separa os eixos para a gente, tá? Então agora o que vai acontecer? Ele vem normal, começa a crescer, vai. Aqui ele começa a diminuir, diminui, e depois cresce um pouco para o fim. Então essa daí seria a maneira mais fácil, vamos dizer, da gente controlar a animação de um objeto. Né? Eu estou falando de um objeto apenas, onde a gente vai, por exemplo, criar a animação dele, pode ser do início ao fim. Né? Imagina uma pessoa andando na rua, eu crio o caminho dela e depois eu vou moldando a minha animação de acordo ou com a trajetória ou no Curve Editor. Essa daí seria a maneira mais fácil. É muito mais simples eu fazer o que eu fiz aqui dessa maneira, né, do que se eu fosse ficar criando os frames aqui e fazendo essa movimentação. Fica muito mais fácil, né, da gente conseguir o resultado mexendo simplesmente ali nos gráficos que a gente tem. Bom, depois a gente tem um esquema onde a gente vai poder usar modificadores também. Né? Além da gente movimentar o objeto e tal, a gente pode adicionar modificadores. Então, vamos supor que eu vou fazer, né, ela andando até aqui. Tá bom. E aí, o que acontece? Se eu for colocar um modificador nela, é a mesma coisa. Né? Eu só vou adicionar um modificador, vou indicar onde eu quero que tenha um modificador. Mas aí, vamos supor que vocês já tivessem feito essa animação, né, o caminho dela, e eu fosse colocar um bend, por exemplo, né, para entortar ela um pouquinho. Se eu pegar, por exemplo, eu quero que o bend comece aqui, no 30. Se eu adicionar o bend, observa que eu estou sem segmentos na malha, né, eu só estou com um. Então ia dar um problema porque o bend não ia sair direito. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer do 0 até o 30, com que aumente o número meu de segmentos. E aí depois do 30 para frente eu vou fazer o bend. Então eu vou criar aqui um set key e vou colocar aqui, por exemplo, na box, né, 20, 20 e 20. O que vai acontecer? Observa que não é de uma vez, ó, ele vai, como eu estou levando 1 segundo para chegar até o 20, 20, 20, observa que conforme eu vou mexendo aqui, ó, ele vai mexendo aqui do lado direito o meu número de segmentos também. E depois ele fica com os 30 até o final. E aí, dessa parte aqui, né, para frente, eu vou, por exemplo, fazer um bend até o 60. Então, crio um frame aqui, vou lá no meu bend e vou mexer, por exemplo, para cá. O que vai acontecer?
Observa que aqui, ó, ele não está começando no 30, ele está começando já desde o zero. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no 30, que é onde eu quero que ele comece, e zero o angle. Agora ele vai fazer o que eu pretendia fazer, né? Do 0 até o 30 ele enche de segmentos, e do 30 até o 60 ele faz lá o que eu preciso. Ok. Aí eu vou pegar aqui no 61, vou criar um frame aqui, e até o 90 vou criar um outro, e vou zerar o meu ângulo. Então, o que eu tenho agora? Cresceu aqui o número de segmentos, começou a fazer o bend para um lado, até aqui. Daqui para frente, ó, ele começa a voltar até chegar no zero de novo. Quero começar, por exemplo, a rodar ele. Então, venho aqui, um frame para frente, crio. Daqui até aqui, crio outro. E aí, nessa parte, eu vou rotacionar meu objeto. Então, um grande esqueminha que vocês podem fazer é isso aqui. Ó. Eu posso até colocar um frame em cima do outro, ó, né? Não teria problema de eu ter esse frame em cima. Aí, se vocês derem uma distânciazinha de 1, fica mais fácil, pelo menos, para enxergar, né? Então, dessa maneira, ó, a gente viu que a gente pode adicionar os segmentos. Aqui começou o meu modificador. Aqui terminou essa etapa dele e começou a volta. Voltou até aqui. Daqui para frente, ele vai começar a rotacionar até chegar no 120, que foi onde eu delimitei com o set key. E daqui para frente, ele segue. Posso, por exemplo, pegar aqui, criar um frame, e aí até aqui, por exemplo, ele vai diminuir a escala. Crio um outro aqui, e até aqui ele vai aumentar a escala. Então, no final, ficou isso aqui. Aumentou os segmentos, bend, volta, roda, baixa e sobe. Se eu entrar no Curve Editor, então eu tenho aqui, né, todas as coisas de movimentação, né, de X, Y, Z e tal. E eu tenho aqui, ó, Modify Object, onde eu vou ter o bend. E aí eu posso trabalhar o bend também aqui pelo meu modificador. Eu tenho aqui nessa parte de Key Filters, os filtros que eu vou ter para mexer. Eu estou aqui com Position, Rotation, Scale e K-Parameters e só. O restante eu não estou tendo acesso direto aqui. Então, o que eu vou fazer? Para isso que serve essa partezinha, tá? Ó, Key Filters. Eu vou deixar no All. Por quê? Porque aí eu vou ter acesso a todas as coisas que eu fizer no meu objeto. Vou voltar lá no Curve Editor. E aí eu tenho... Só achar aqui o que eu usei no meio. Angle. Dentro do Bend, a gente vai ter todos os objetos, todos os modificadores, né, que a gente tem lá. Então, tive que procurar aqui o que eu tinha mexido, né? O que eu não mexi não tem nada. Então, no caso, o que eu mexi foi o Angle. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e mexer nele.
No caso, eu estou mexendo nos valores dele, né? Só é meio ruim de achar aqui, né, onde vocês mexeram. Mas é só lembrar, pô, lá quando eu mexi no Bend, o que eu mexi? Angle. Então eu vou procurar dentro do Bend, que eu tenho aqui no Modify Object, Bend, eu vou procurar o Angle. Aí eu vou ter o gráfico, porque o restante vai estar tudo zerado. Observa que conforme eu mexo aqui no Curve Editor, ele vai mexendo para mim também aqui o valor. E aí eu posso delimitar aqui o mesmo esquema, né? Onde começa, onde termina, a mesma coisa. Então, tudo que vocês fizerem de animação, vocês podem configurar lá no Curve Editor, qualquer coisa. Só lembra de antes deixar o Key Filters como All, para vocês terem acesso a todos esses parâmetros, né? Senão a gente só iria conseguir mexer mesmo em posição, rotação e escala, porque o IK Parameters a gente não está usando. Então, modificadores também seria isso. Eu posso colocar um outro modificador qualquer, por exemplo. Ó. Posso pegar aqui, adicionar. E aí eu posso, por exemplo, pegar um Tapper. Então, dali até onde ele roda aqui. Um pouquinho mais. E aí eu vou mexer nessa parte aqui e no curve. Então ele vem, observa que ele está fazendo já o Tapper, né? Então eu vou zerar no local que eu quero que ele faça, que ele comece, né? Aí eu zerando, agora observa lá no Amount e no Curve que ele não vai fazer nada até chegar no ponto que eu falei que é para ele começar. Quando chega no ponto que é para ele começar, observa que fica vermelhinho aqui ó, os valores, as setinhas, né? Então quer dizer que nessa parte ele vai começar a fazer. Então conforme agora ele roda, ele faz. E depois ele mantém até o final, porque eu não zerei de novo. Se eu pegar nessa parte que está aqui, criar e zerar, por exemplo, né? O que ele vai fazer? Ele vem, aqui ele faz o Tapper com o Amount e o Curve. E aqui observa que ele zerou de uma vez. Ó. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse frame e trazer ele mais para frente. E aí eu suavizo essa quebra. Se eu trouxer para cá, por exemplo, quando chegar aqui, observa agora que ele vai começar a diminuir o valor do amount e do curve. Por quê? Porque nesse frame 131 ele zerou. Se eu mover ele para cá, ó, ele ainda tem um pouquinho do Tapper, né? Aí chegou aqui e ele zerou. Aí ele vai normal. Então, assim, basicamente é isso daqui, né? Essa é a maneira de fazer a animação de um objeto. Tanto na questão de movimento, de rotação, de escala, de adicionar qualquer tipo de modificador que vá alterar a forma do objeto. Esse seria, assim, o bem do básico de como funciona a animação de um objeto, onde a gente pode trabalhar ou na raça mesmo ali, né, adicionando os frames e fazendo passo a passo, ou a gente pode fazer a animação inteira, ir lá no Curve Editor e por lá, né, começar a modificar. E a gente pode utilizar também a trajetória para a gente ter, né, a trajetória de movimento do objeto. E aí a gente pode moldar essa trajetória de movimento. Agora, os modificadores e outros controladores, a gente tem que adicionar mesmo depois trabalhar no Curve Editor ou direto aqui pela tela. Então essa seria a parte básica de como animar um objeto. Além disso, a gente tem uma maneira de criar, por exemplo, uma spline, por exemplo, para o nosso objeto seguir esse caminho, né?
Então, por exemplo, vamos supor que eu queira que nesse tempo aqui, a gente seria a mesma coisa de eu criar uma trajetória já para ele. Vamos supor que nesse tempo de 5 segundos que eu tenho, eu quero que meu objeto faça isso aqui. Então, eu crio uma line para ele. Para suavizar a line, eu vou pegar os vértices aqui do meio e vou transformar em smooth. Só para ficar mais suave o movimento. E aí vou fazer aquele mesmo esquema. Um para cima, um para baixo. Vou montando aqui o caminho que eu quero que faça. Ok. Agora, como que eu vou fazer para linkar o meu objeto nisso daqui? Então, eu vou selecionar o meu objeto. Vamos fazer com uma esfera, para ficar mais... para mudar um pouquinho, né? Então, eu vou fazer minha esfera aqui. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Ó, com a minha esfera selecionada, eu vou aqui no menu Animation, Constraints, e eu tenho aqui Path Constraint, que seria para fazer o link do meu objeto com um caminho. Então, clico no Path Constraint, observa que cria uma linha tracejada no meu objeto. Então, eu vou em cima da spline, da line, né, 1 aqui, e clico. Quando eu fiz isso, ó, automaticamente ele já criou um frame no 0 e um frame no 150. Se eu der o play, ó, ela vai seguir exatamente a minha spline. Eu posso, por exemplo, modificar, deixa eu selecionar a line, dar o play. Eu posso modificar, né, esse meu caminho depois. Conforme eu modifico, automaticamente a esfera já está linkada nesse caminho. Então, ela já vai fazer o que precisa. Eu posso pegar a minha esfera, por exemplo, né, seleciono isso. Uma coisa que vocês não podem esquecer é que toda vez que for editar a animação de algum objeto, ele tem que estar selecionado, tá? Senão vocês não vão conseguir fazer essa edição. Eu posso pegar aqui, ó, no último frame e fazer ela rodando. Aí o que vai acontecer? Ela vai fazer esse caminho. Opa, esqueci de ligar o auto aqui. Então, rotaciono a esfera. Aí o que vai acontecer? Ela vai rotacionando enquanto faz esse caminho. Aí aquele mesmo esquema, se eu quiser colocar a escala dela no meio do caminho. Clico no Set Key. Clico aqui de novo. Muda a escala dela. Então começou aqui, chega aqui, ela aumenta e vai. Quero que ela aumente mais depois. Clico aqui, venho aqui, clico no Set Key, aumento mais. Ela veio, cresceu um pouquinho, aumentou, deixo um para frente, clico no Set Key e vamos supor que até o final aqui eu quero que ela diminua. Pronto. Foi, aumentou mais, diminui. Então, esse lance do Path Constraint é muito bom para a gente criar, por exemplo, a gente vai ver na parte de esses constraints, é tudo para linkar, né, alguma coisa da animação, do caminho da animação. Então, é uma coisa que a gente pode utilizar legal para câmeras, né? Quando for fazer a animação da câmera passeando pelo local, a gente pode, porque para ir movimentando a câmera na mão, assim, é meio difícil porque acaba dando tranco, né, na imagem. Então, essa é uma maneira de fazer um link, né, a partir de uma spline para a gente poder colocar a câmera e a câmera percorrer esse caminho de uma maneira suave, né? A gente vai transformando isso para deixar suave.
A gente pode, no meio desse caminho aí, criar pelo Curve Editor pontos onde a câmera para, né? A gente pode pegar e parar o movimento dela, então ela anda um pouquinho, virou. Aí está olhando alguma coisa que é interessante parar um pouquinho, a gente pode zerar o movimento dela no Curve Editor, e aí depois dali ela continua o caminho, que é uma coisa que a gente vai ver na outra aula de animação, né? Então esse Path Constraint é legal para esse tipo, é uma das coisas que vocês vão usar para fazer passeio virtual. Eu acho que de básico assim de animação seria isso. A minha ideia nessa aula seria vocês entenderem como funciona a timeline, como adicionar os frames, como fazer animação com movimento, rotação, escala, usando modificadores, como ver a parte de trajetória. Parece que foi pouca, né, mas é bastante coisa. Parte de trajetória, parte do constraint que a gente viu agora, utilizar o Curve Editor para suavizar, para, né, para ficar mais fácil de colocar os pontos aí que vocês vão precisar, os frames, para ir melhorando o movimento, a rotação, né, o que seja. Então vamos ficar nessa aula por aqui, onde a gente viu só esse início mesmo, que já com esse início já dá para fazer muita coisa, né? Só que aí depois a gente vai começar a aplicar mesmo na próxima aula em algumas coisas mais reais, né? Isso daqui foi só a teoria para vocês entenderem como funciona. E na aula, né, na parte 2, que a gente vai ter de animação, eu vou mostrar o lance da câmera, como fazer essa animação da câmera. Vou mostrar para vocês a parte de personagens, né? Como a gente coloca movimento nos personagens para eles seguirem um caminho pré-determinado, alguma coisa do tipo. E aí a gente vai pegar um projeto mesmo e fazer como se fosse um passeio, tal, alguma coisa para vocês verem como faz. Então espero que tenha dado para, né, absorver aí essa teoria de início de animação. Bons estudos então, até a próxima aula. Tchau.